Olá, galera! Eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é câncer de mama e desigualdade. Mas antes de a gente falar sobre o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Lembrando que agora eu também tenho uma campanha no Apoia-se. Com qualquer valor você pode me ajudar a continuar fazendo esse trabalho. O tema do vídeo de hoje é câncer de mama e desigualdade. Eu vou explicar para vocês a estrutura geral do vídeo. A primeira parte vai servir como uma introdução, onde eu vou abordar alguns aspectos gerais do câncer de mama, o que é o Outubro Rosa de forma bem breve, alguns sintomas, algumas formas de prevenção do câncer de mama. Essa será a primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, eu vou apresentar para vocês dois estudos que falam pra gente sobre câncer de mama e desigualdade. Vamos nessa? Bom, por que eu tive a ideia desse vídeo, né? Estamos no mês de outubro, que é conhecido como Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? Provavelmente vocês já viram por aí, né, pelas cidades, um laço rosa, pessoas usando blusas com esse laço rosa. O laço rosa simboliza o mês do Outubro Rosa, que é um mês de campanha para promover a conscientização de formas de prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento do câncer de mama. O Outubro Rosa ele foi criado em 1990 nos Estados Unidos. Tem uma história, até uma história longa, que eu não vou abordar nesse vídeo. E aqui no Brasil ele começa em 2002. Começou mesmo com esses laços enfeitando as cidades, as pessoas usando blusas para chamar atenção sobre essa temática. Depois começaram-se a iluminar pontos turísticos da cidade, prédios públicos da cor rosa para chamar atenção. Existem várias outras atividades como corridas de rua com pessoas já curadas da doença e por aí vai. E, claro, também atividades que promovam ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Antes de eu começar a falar mais um pouco sobre o câncer de mama, eu gostaria de abrir um parênteses, porque em todas as pesquisas, sites que eu fui olhar, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem a categoria mulher, né? Só que o mulher desses trabalhos e desses sites está no sentido muito restrito, que é o sentido de mulheres cis, mulheres biológicas. Só que provavelmente dentro desse grupo, dentro dessa categoria mulher, provavelmente teremos também homens trans que vão sofrer aí de câncer de mama, mas estão categorizados como mulheres. Não temos falando muito, por exemplo, de mulheres trans, né? Mulheres trans são uma população que está muito suscetível a desenvolver câncer de mama por conta das terapias de hormonização, né? Claro que eu estou dizendo as mulheres trans que fazem terapias de hormonização por conta da exposição ao estrogênio. A gente vai ver o que isso tem a ver, né? Então, até mesmo homens cis também podem sofrer de câncer de mama e nada disso é falado, abordado, nenhum tópico, uma nota nesses trabalhos. Então é interessante chamar a atenção. Quando eu estiver falando de mulheres, eu estou falando dessas mulheres biológicas, mulheres cis, dentro da categoria desses trabalhos, beleza? Só para deixar bem explicitado isso. O câncer de mama é um problema de saúde mundial, é um dos maiores problemas de saúde do mundo, sendo a segunda maior causa de câncer por morte de mulheres nos países desenvolvidos e a primeira maior causa de câncer por morte nos países em desenvolvimento. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é a primeira maior causa de morte por câncer em mulheres. Cerca de 1 milhão de pessoas são diagnosticadas com câncer de mama anualmente e 40% vão falecer. Essa taxa de mortalidade vem caindo em países desenvolvidos e em países como Brasil, Colômbia, Venezuela, essa taxa de mortalidade ainda é extremamente alta. Acesso à tecnologia, disponibilidade de formas de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce ajudam a explicar parte dessas diferenças. Alguns dos principais sintomas do câncer de mama são nódulos ou qualquer alteração na pele que recobre a mama, seja um edema, um inchaço, uma retração da pele, que é uma ruga, sair sangue pelo mamilo, alteração da auréola, ou seja, qualquer tipo de alteração nessa pele que recobre
a mama. O autoexame é muito importante para detectar essas alterações de forma precoce e buscar o tratamento. Você fazendo o seu autoexame aí de mês a mês, que é o recomendado, você acaba se conhecendo melhor e conseguindo detectar alterações de forma mais rápida. Alguns fatores de risco para desenvolvimento do câncer de mama são idade avançada, então a partir de 50 anos aumenta as chances de ter câncer de mama, o histórico familiar, mas a genética só tem 10% de relação com o câncer de mama. Então, se você tiver aí casos de mãe, né, irmãs, parentes bem próximos com câncer de mama, é necessário fazer uma investigação, apesar de só 10% serem causados dessa forma. A história reprodutiva e principalmente a estimulação estrogênica. Quanto maior a exposição ao estrogênio, maiores as chances de se ter câncer de mama. Seja o estrogênio endógeno, que a própria pessoa vai produzir, ou o estrogênio exógeno, que ela vai consumir, seja através de contraceptivo oral, né, do anticoncepcional, as mulheres trans, por exemplo, que fazem terapia de hormonização, e por aí vai. Outras formas de aumentar a exposição ao estrogênio são, por exemplo, menarca precoce, então quem menstrua muito cedo já está muito cedo sendo exposto ao estrogênio, ou menopausa tardia, que a gente fala aí por volta dos 55 anos, nuliparidade, nunca ter tido filho, ter o primeiro filho depois dos 30 anos. A gente está falando aqui de alguns fatores que aumentam as chances de ter câncer de mama, mas existem outros também que vão diminuir, por exemplo, amamentar, né? Se você tem um filho e quanto maior o tempo de amamentação, menores as chances de você desenvolver câncer de mama. Além disso tudo, a gente vai ter também hábitos de vida que vão influenciar, né? Como sedentarismo, ingesta de bebida alcoólica, sobrepeso, obesidade, exposição a determinadas substâncias, como agrotóxico, radiação ionizante. Existem até algumas profissões que vão aumentar a chance da pessoa ter câncer de mama, por exemplo, cabeleireiro, que lida com muitas substâncias tóxicas ali no seu dia a dia e por aí vai. O diagnóstico vai ser feito através do ultrassom, mamografia ou biópsia e o tratamento pode se dar através de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou cirurgia, dependendo do estadiamento, ou seja, do estado do tumor e do médico e da paciente. Bom, então essa foi a primeira parte do vídeo, onde eu fiz essa breve introdução e agora eu vou apresentar para vocês esses dois trabalhos que falam sobre desigualdade e câncer de mama. O primeiro trabalho, eu vou até ler aqui o título, foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva. O título é Vulnerabilidade Social e Câncer de Mama, diferenciais no intervalo entre o diagnóstico e o tratamento em mulheres de diferentes perfis sociodemográficos. Esse trabalho ele foi realizado em Belo Horizonte. Não se preocupe que na descrição do vídeo vão estar todos os trabalhos que eu usei para fazer esse vídeo, tá? Vai estar lá o link. Bom, e esse trabalho começa nos mostrando que a demora no diagnóstico e no início do tratamento do câncer de mama vão influenciar muito na sobrevida do paciente. Em linhas gerais, quanto mais cedo é diagnosticado o câncer de mama, melhores os prognósticos, ou seja, maiores as chances da pessoa conseguir sobreviver, seja uma sobrevida total e sobrevida livre da doença. É muito importante que assim que o diagnóstico seja feito, a pessoa inicie o tratamento o mais rapidamente possível. O estudo feito pela OCDE recomenda a redução do intervalo entre o tempo de diagnóstico e início de tratamento de no mínimo 7 e no máximo 30 dias. Um estudo que foi feito depois de revisão desse da OCDE acaba mostrando que um intervalo de até 60 dias não vai impactar diretamente na sobrevida dos pacientes, seja na sobrevida total ou na sobrevida livre de doença. Pensando nisso, o Ministério da Saúde do Brasil, em 2014, instituiu um prazo de, no máximo, 60 dias nesse intervalo. O sistema de saúde deve garantir o acesso a formas de prevenção, diagnóstico e tratamento a todos, indistintamente. Mas não é isso que a gente vê ocorrendo. Existem muitas inequidades, que são desigualdades injustas e evitáveis no acesso à utilização dos serviços de saúde no Brasil. Esse mesmo estudo ele diz que são muito comuns estudos na área da literatura médica que vão falar como os perfis das pessoas vão influenciar na autopercepção e no momento de procurar ajuda médica, ou seja, como que o perfil daquela pessoa vai fazer com que ela procure mais cedo ou mais tarde o médico.
Ou seja, uma perspectiva bem individualista de culpabilização do indivíduo. Isso não está no trabalho, eu que estou dizendo, né? Mas são incomuns os trabalhos na área da medicina que vão ver como que os diferentes perfis de mulheres estão associados à demora no tratamento e inequidades nesse tratamento quando os pacientes já estão inseridos dentro do sistema de saúde, ou seja, quando o problema está no sistema de saúde e não no indivíduo. E esse trabalho ele vai analisar justamente isso, porque ele foi feito em Belo Horizonte, então é um trabalho local, com cerca de 715 pessoas que estavam utilizando o serviço de saúde. E aí foi feito esse estudo de cruzamento do perfil das pessoas, então a cor da pele das pessoas, o nível de escolaridade, se era casado, se era solteiro, enfim, e foi cruzando esses dados com o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, ou seja, com a pessoa já inserida no sistema de saúde. Nesse estudo, eles queriam verificar a hipótese inicial de que os perfis de mulheres, de pessoas com maior vulnerabilidade social, estariam associados com maior demora para o início do tratamento. E ao final do estudo, onde eles fizeram um cruzamento desses dados, utilizando essa base de dados local lá de Belo Horizonte, eles confirmaram a hipótese inicial. Os perfis de mulheres com maior vulnerabilidade social tiveram maior demora para o início do tratamento. O câncer de mama, ele tem um ótimo prognóstico quando ele é diagnosticado no início. Então, essa demora pode significar a diferença entre a vida e a morte dessas pessoas. Então, o tempo foi maior desse intervalo entre as mulheres não brancas e com menor nível de escolaridade, até 8 anos de escolaridade. E isso se deu independente do estadiamento da doença, ou seja, independente do estado do tumor. Essas iniquidades determinadas pela cor da pele, ou seja, pelo fato da gente viver numa sociedade racista, ainda é um tema pouco explorado dessa forma na literatura médica, Até esse estudo fala que nos Estados Unidos, por exemplo, esse é um tema bem mais explorado. Aqui no Brasil, os estudos que a gente tem, bastante falando sobre isso, é em relação ao pré-natal e ao parto. Então, esses estudos vão mostrar pra gente que as mulheres não brancas, as mulheres negras e com menor nível de escolaridade vão sofrer mais violência obstétrica. Mas esse é um dos poucos exemplos desse tipo de estudo na literatura médica atualmente. O segundo estudo, ele foi publicado na UFMG e ele tem o seguinte título: Probabilidade de sobrevivência de mulheres negras é até 10% menor em casos de câncer de mama. Esse estudo ele é fruto da tese de doutorado de uma farmacêutica lá da Faculdade de Medicina da UFMG. E o título é bem autoexplicativo, A sobrevida de mulheres negras nos casos de câncer de mama é até 10% menor do que entre as mulheres brancas. E o motivo é o diagnóstico tardio, ou seja, quando essas mulheres elas já chegam no sistema de saúde, elas estão com um estado tão avançado do tumor que muitas das vezes nenhum tratamento vai ser suficiente para garantir a sua sobrevida. A diferença desse estudo para o outro é que o outro foi um estudo mais local e esse foi um estudo nacional que envolveu cerca de 60 mil pessoas. O estilo foi mais ou menos parecido, onde você tinha o cruzamento do perfil dessas mulheres que estavam usando o SUS e, no caso que foi verificado, foi a sobrevida após o início do tratamento. E aí tem um gráfico, nesse estudo que é muito interessante, que mostra que nos primeiros 5 anos, todas estavam vivas. Passados 5 anos, algumas começam a morrer e as mulheres negras morrem mais. E foi verificado o motivo: diagnóstico tardio. As mulheres negras, a população negra de forma geral, tem menor acesso às formas de prevenção, diagnóstico e tratamento não só do câncer de mama, como acesso à saúde de forma geral no Brasil. O SUS ele reconhece essas inequidades, essas desigualdades que existem na nossa sociedade. E ele trabalha com o objetivo de garantir a equidade. Mas já foram verificados nesse trabalho, no outro que eu falei, e diversos outros trabalhos na literatura médica, que essas desigualdades da sociedade vão se traduzir em desigualdades de atenção nos serviços de saúde. Então, o SUS ele precisa desenvolver políticas e estratégias que visam diminuir ou até mesmo extinguir essas desigualdades. Então, precisa traçar políticas e estratégias que visam atender essas diferentes populações.
Bom, gente, hoje eu fico por aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Lembrando que eu também estou no Apoia-se, então qualquer quantia você me ajuda a continuar esse trabalho. Até a próxima!